Bom dia. Boa tarde. E ação. Estamos começando mais um Matando Robô Gigante, senhoras e senhores. Eu sou o Diogo Braga. Corta! Seu idiota! Você errou sua marca. Vá para quem contratou esse imbecil? Ah, meu Deus. E onde está meu suco de cajuzinho? Ele é filho do produtor, senhor. Ele é Nepo Baby, sobrinho. Senhor. É sobrinho, ele é Nepo Baby, senhor. Eu sou o Diogo Braga, o Didi Braguinha, e estou aqui com... Afonso, diretor Solano. E diretamente do Papo Pop, André Gordillo, que não é Nepo Baby, porque não tem pais famosos em lugar nenhum. Olha aí, querido Gordinho. Gordinho, faz tanto tempo que você existe. Você lembra ainda dos seus pais ou faz muitas eras que eles eram duas constelações, entendeu? Aí o Big Bang, né? Foram dois universos que se encontraram. Sim. E na eclosão de amor surgi eu. Olha que bonito. O Alfa e o Ômega. São sua mãe. Mas, hoje isso não tá mais em moda não, mas tudo bem. Não, mas Gordinho, você se materializou aqui, encarnou como um de nós, né? E você precisa perambular por aí, né? Mas você não vai andar por aí como uma pessoa normal, a pé ou de bicicleta, carro. Você tá preparando um novo poçante. Exatamente. Eu vou entrar na linha do triciclo para idoso com dificuldade de equilíbrio. Pra você? Pra mim. Mas não é o triciclo motorizado, não. Esse aí que custam 10 mil reais e que... De shopping, do americano. Isso aí que você vê, que o cara diz que te leva uma volta no estacionamento e te vende por 12 mil reais, o preço de uma moto. Não. Vou comprar um triciclo de verdade, uma bicicleta de 3 rodas, entendeu? Mas é a bicicleta. Bicicleta. Vai pedalar. Colocar o corpo velho pra mexer, porque eu tenho medo de comprar esses triciclos motorizados que dizem que não precisa de emplacamento, que a gente conhece as nossas leis. Sim. Até alguém canetar dizendo que precisa. E aí você vai ter que pagar, entrar nisso, tá? Então não confio, vou comprar ainda um triciclo de velho. Olha aí. Mas, olha só, isso só pra entender. A partir do momento que você vai investir num triciclo de pedal, ou seja, você vai pedalar numa bicicleta, triciclo, né? Com uma tricicleta, no caso. Isso. Você está está pensando em atingir médias distâncias. Por exemplo, você faria um percurso moderado pedalando. Isso. Ela tem, assim, uma roda 26, aro 26 na frente, duas aro 20 atrás. Menor atrás? Na parte de trás, porque tem um bagageiro que suporta 25 quilos de compra. Isso é bom, hein? E na roda da frente, tem uma outra cesta que suporta 15 quilos de compra. Então, é pra você ir no supermercado que fica a 2 quadras da sua rua, entendeu? Tranquilíssimo, entendeu? Você precisa do carro pra encher de cerveja, refrigerante, essas coisas que não cabem no carrinho da mão, né? No carrinho de compra. Perfeito. Aí você vai lá e faz um exercíciozinho bom e vai e volta. Tranquilo. Olha que bacana. Na verdade, você tá botando pedal no teu carrinho de compra. Isso, exatamente. É como se eu roubasse um carrinho de compra do supermercado, entendeu? Isso, botasse um pedal nele e fosse. Eu já tentei, né? Mas aí eu fui relevado pra uma salinha, entendeu? Mas o velho, ele pode sempre disfarçar, né? Onde eu estou, né? Confuso e tal. Idoso é covarde, rapaz. Olha, eu tenho uma dificuldade de entender o triciclo, né? A tricicleta. Por quê? Ele é fácil. Não, eu entendo o conceito dele. O que eu não entendo é, dentro das condições de norma social e tal, você andaria pelas calçadas do Rio de Janeiro ou pela rua? Boa pergunta. É isso aí, boa pergunta. Olha, eu tô muito bem aqui. Eu moro num bairro excelente, né? Eu divido com o Afonso Solano a graça de morar no centro do universo, que é a Tijuca. Sim. E aqui a gente tá com agora muitas ruas pintadas com... A Uruguai inteira, a Rua Uruguai, tá com uma ciclovia enorme, de ponta a ponta. Sim. Uma faixa maravilhosa. Me leva de casa até o metrô, se eu quiser ir comer o triciclão numa boa, entendeu? E é uma pergunta também que nem se aplica, Didi, porque as calçadas da Tijuca estão com tanto cracudo que nem tem condição de você andar com um triciclo ali, entendeu? Tem que ser já só se criou uma faixa informal para bicicleta e triciclo. Exato. E você não tá visualizando que a gente aqui no Rio, né, principalmente aqui no bairro, comercial bairro,
comercial e de, como é que é aquilo que a gente fala? De moradia, né? Do que é a Tijuca. Você vê muitas bicicletas de entrega, né? A bicicleta é triciclo de entrega, que é um triciclo. levando ração de animal e tal. Então dá pra andar numa boa. Por que você não faz uma ideia? Só uma ideia. Lá vem. Por favor. Como a gente falou aqui que ninguém, né, desconfia do senhor simpático e tal, e aproveitando que temos aí essa demanda na Tijuca, por que você não usa sua bicicleta para vender crack? Caralho, nada, mané. Para toda essa população necessitada, que ninguém vai desconfiar, né? Você vai no mercado e você vai ser o Walter White, né? Ele era o professor, um pacífico professor. Não tem o carro do pão, Diogo, que passa? Aí em Brasília tem o carro do pão? Cara, não. Não tem? Aqui onde eu moro tem pouco veículo de propaganda, foi proibido, né? É? Propaganda, mas o carro do pão tá vendendo aqui serviço. Tem, o cara não pode ter, no pão. mas ele não pode ficar no megafone, tá ligado? Então no Rio, não sei o que o galera tá escutando aí, Nordeste e tal, tudo quanto é lugar do Brasil, felizmente a emergência tá em todo quanto é canto, tem esses carrinhos, essas Kombi, né? A Kombi do ovo. Aí o cara fala, uma dúzia por não sei quantos reais, Então o cara que compra a sucata, né? Compra sucata, compra sua geladeira, compra sua máquina. O carro do camarão. Olha aí. Carro do camarão. Você pode ser o velho do crack. É verdade. É o velho do crack, passando na sua calçada. Isso daqui dá uma cadeia. Livre comércio, né? Inspirado no Han Solo, né? Que ia contra a lei, né? Contrabandeando. É isso. Han Solo. Vai chamar essa bicicleta de quê? De Millennium Falcon? Vai, porra. Trilênio Falcon. Pombo do milênio, né, cara? Vai ser meio... This episode is brought to you by Nespresso. Gift magical mornings with Nespresso Virtuo Pop. Compact and stylish, Virtuo Pop is made to meet every morning coffee craving. From espresso to coffee, hot or iced, at the click of a button. And celebrate the season with Nespresso's limited edition coffee flavors. Sweet almond and hibiscus, cinnamon and candied tamarind, and festive double espresso. Magic in the making. Shop the holiday gift collection exclusively at Nespresso.com. The family that vacations together stays together. At least, that was the plan. Except now, the Dastardly desk clerk is saying he can't confirm your connecting rooms. Wait, what? That's right, ma'am. You have rooms 201 and 709. No, we cannot be 5 floors away from our kids. The doors have double locks. They'll be fine. When you want connecting rooms confirmed before you arrive, it matters where you stay. Welcome to Hilton. I see your connecting rooms are already confirmed. Hilton, for this day. Senhoras e senhores, nós aqui brincamos com o Gordirro, né? De que ele é uma pessoa de mais sabedoria, mais tempo na Terra, mas já somos homens acima de 40. Nós já fomos meninos também, fomos crianças e fomos ao cineminha com nossas mamães e nossos papais. E trazendo aqui um pouco do meu exemplo, jogando a ponte pra vocês, meu primeiro filme no cinema foi ET, o Extraterrestre, né? Até botei outro dia lá nas minhas redes sociais, aproveitando aqui, ó, @Didi Braguinha, @Afonso Solano, Afonso com 2 Fs, e @Gordirro. Eu coloquei lá um papo meu lá com o Ed Gama, tal, primeiro filme no cinema e tal, e eu lembro que além do filme ter me impactado muito, tal, pelo que ele é, ele foi o primeiro filme que eu tive a consciência de quem o dirigira. Que aí, ali que esse é um filme do Steven Spielberg, meu filho. Caraca, aquele nome, aquele nome diferente, sabe? Quem é este homem judeu? Que história ele tem? Como ele foi para os Estados Unidos? Então, eu comecei a enxergar que determinados filmes tinham a assinatura dessas pessoas. Eu queria perguntar para vocês se vocês tiveram, se vocês lembram qual foi o primeiro diretor que vocês tiveram consciência da assinatura? Caraca, Gordirro, tu lembra? De primeira. Olha. Alfred Hitchcock. Pronto. Ele foi, inclusive, o primeiro cara a fazer esse crossover, né? Porque a gente lembra, não vou dar uma mega palestra, mas pré-anos 70, né? A gente vivia no Studio System, o sistema de estúdios, em que os diretores eram, assim como os atores, massa de peão, né? Não tinha... Funcionário. Ele era um funcionário do estúdio, né? Explica aí. Alguns ali começaram a cravar seu nome como marca de excelência, ou ter poder. Vamos lá, Orson Welles, Kubrick, e
O primeirão a fazer de si uma marca popular, o Hitchcock. As pessoas já esperavam qual era o próximo filme que ele ia lançar, ele fazia jogadas de marketing sensacional, aparecia nos filmes, né? Isso. Então ele ainda tinha esse mise-en-scène a favor dele, né? Então, foi o meu primeiro. Olha aí. E você, Didi, você se lembra do primeiro diretor que você, tipo, apareceu o nome dele, assim, na tela, você falava, esse filme vai ser bom? Cara, eu não me lembro exatamente, assim, mas eu lembro que quando eu era pequeno, quando eu era menor, tinham diretores que eram chamarizes de filme, como o Steven Spielberg era né, muito pelos filmes que a gente assistiu, Jurassic Park e tudo mais, a gente ficou pilhado. Mas o primeiro diretor que eu falei assim, cara, é dele, é ele. Não tenho um cara que eu não me lembro, na verdade. Provavelmente tenho, mas... eu lembro muito, assim, de criança, e isso tem muito a ver com a sua identificação da nossa geração com o Spielberg, né? O Spielberg, ele tinha uma assinatura de filmes que conversavam com criança na mesma altura que com os adultos. Né, ele fala muito sobre isso. Ele tratava as crianças dos filmes dele como pessoas, não como pessoas menores, né, digamos, de valor. Então, além dessas temáticas, né, o ET ali com Elliot, os Goonies, claro que o cara fez filmes também, Amistade, filmes que não são pra criança, mas ele tinha um pouco dessa coisa criança, o Hook, né, a volta do Capitão Gancho e tal, mas ele tinha também assinaturas visuais, né, como todos têm, mas, por exemplo, existe até um filtro em Hollywood, né, Gordinho, que o pessoal chama de filtro Spielberg, que é aquele... É meio que um glowzinho que os filmes têm, Diogo. Você lembra? Tem tipo meio que quase um Stardust, assim, que parece que tem espalhado pela aquela aura de filme do Spielberg. É difícil colocar em palavras, mas... Era antes da coloração digital, né, do color grading que a gente tem hoje, e por isso que ele trabalhou tanto com o mesmo diretor de fotografia, depois de um tempo, né? Depois que a carreira andou, que ele pôde selecionar o DP dele, né, o Director of Photography, a partir dali, o cara fez todos os filmes dele, porque sabe iluminar, sabe passar o Spielberg Glow, né? O brilho, o verniz de um filme do Spielberg. Sim. Uma dica rapidinho, agora que o Gordinho falou, abra na sua aba aí do computador, escreva assim, em inglês, tá? Que fica melhor. Best DP Movies. Tá? Sem filtro. Faz isso não. Opa! Não? Como não? Já avisei que vai dar merda isso. Poxa! Tentando dar contra a cultura, né? É difícil demais, gente. O jogo é contra o cinema. E ele espalhou isso até pelos filmes que ele produziu, né? Já com o poder dele, né? A Amblin, o Solano falou de Goonies, não é dele. É do Richard Donner, mas é uma produção dele. Ele começou a colocar esses dedos, esses Poltergeist, né? Poltergeist, Poltergeist tem esse filtrinho também o tipo de música, uma inocência. Tem sempre um fator, assim, de inocência de criança. E reparar, a assinatura dele é muito por aí, né? Olha, eu acho que a assinatura mais marcante pra mim quando eu era mais novo era o Tim Burton, né? Boa! O Tim Burton era o Mike Mignola do cinema dessa época. Caraca, muito bom. É um Spielberg do mal, o Spielberg gótico também, porque ele, tipo, você sabia que tava vendo um filme do Tim Burton, né, cara? Pois é, cara. E ainda mais nessa época do Edward Mão de Tesoura, né? Até os filmes mais coloridos dele tem a estranheza de Tim Burton, sabe? Tem gente que não gosta de peixe grande, tudo bem, mas ainda assim ele consegue botar numa parada que era pra ser mais light, um esquisito, não uma pessoa, mas algo estranho, algo que não bate, algo que não fecha ali. Perfeito. Eu acho essa assinatura dele eu acho muito boa. Perfeito. Já tem outros diretores que eu acho que a parte visual, ela fica... Você de cara... que eu digo assim, por exemplo, James Cameron, que é a minha trindade favorita, né? Spielberg, Cameron e Tarantino. Ridley Scott, não? Não. Não, tá, mas é a tua, né? Beleza. É a minha. Deixa o cara ter a tríade dele, porra. Desculpa. O cara se metendo. Porra. Tá parecendo eu, pô, se metendo na opinião dos outros, jogo. Porra. Eu, hein? Desculpa. Dono da verdade, porra. Parece, Tô né? deixando esse lado controlador assumir. Afonso o bagulho. Conviver afonçando a parada, porra. Pode nem... Eu não sou o dono da verdade porque eu arrendei, porque aí eu ganho dinheiro, entendeu? Eu passo a verdade pros outros. Mas eu ia comentar o seguinte, o James Cameron é um cara que você reconhece, claro, se você não prestar atenção em nenhum marketing e tal, por acaso caiu de paraquedas no cinema. Os temas do James Cameron são muito fortes, né? Personagens femininas muito fortes, masculinos também, mas ele tem essa pegada, né, de valorização do feminino que é muito marcante do James Cameron, coisas envolvendo sci-fi, né, o futuro do planeta, transhumanização e tal, mas é muito mais isso em termos de tema
e andamento, cinematografia, do que iluminação. Tipo isso que eu falei, não existe um filtro James Cameron, né? Você pode falar isso do Woody Allen. O Woody Allen faz sempre o mesmo filme. É um cara com um problema de relacionamento, que é meio awkward, tem baixa autoestima. E tenta navegar isso. Ele fez esse personagem, esse filme, pelo menos dos 60 filmes deles, uns 45. Entendeu? Então, é mais temático, né, do que visual. Sim. E era uma época, né, onde a gente aqui, falando da nossa época, eu sei que o Gordinho tá um pouco, alguns anos luz aí distante, mas em que a gente tinha muito essa coisa de selecionar o filme pelo diretor, né? Então, olha, saiu um novo filme, às vezes o nome do diretor era maior do que da atriz e do ator do filme, ou do título. Certamente. Não é, cara? Era um negócio assim, ia sair um filme novo do Tarantino. Tipo, eu não preciso nem saber o que é. Exato. Só me pega a fita aí, pega a fita lá e... Cara, mas eu acho que isso também vem de eu acho que um momento onde o cinema era, não que hoje não seja, tá? Mas eu acho que antigamente a percepção do cinema como sétima arte era uma coisa muito mais tátil, né? Muito mais tocável. Então o espaço para experimentação, o espaço para inovação, ele tinha muito mais. Então, por exemplo, o diretor vinha e falava assim, a nova obra que sai da cabeça de cicrano ou de cicrana. E aí você fala, porra, se eu não entendi, é culpa minha. O cara é um artista de primeira, sabe? Uma porra dessa. Hoje, como muito do sucesso do filme, muito da qualidade do filme tá vinculada ao sucesso financeiro, esse lado artístico do diretor, ele acaba ficando um pouco de lado, sabe? Tanto que a gente vê hoje em dia, o cara quer fazer um Metrópolis, né? E ele tem que tirar do próprio bolso, porque... Megalópolis é o Coppola que você quis citar. Isso. Exatamente, mas, bem... Entendi. Vale a referência. Eu também confundi, por isso que eu fui direto. Falei, isso aí, é o filme. Então, tipo, ele tem que bancar. Ele tá tirando da porra da fortuna dele, a porra do dinheiro pra fazer, quase como um diretor independente. O Mel Gibson. Que não tem crédito. O Mel Gibson faz isso também, né? Não quando ele atua, mas quando ele dirige o Paixão de Cristo, né? Agora ele quer fazer... também. O Apocalipto. Ele quer fazer agora a ressurreição de Cristo, né? É um filme que ele vai ter que tirar de investidores fechados e do bolso dele, que é um filme... Jesus Cristo 2, A Missão. Tá sendo vinculado como o retorno, na verdade, né? É o retorno. Isso, a missão acho que já foi, de Gordinho. É o primeiro, né? A missão era o primeiro. Agora é o retorno. Cara, mas eu vejo muito isso, por exemplo, diretores como o próprio Hitchcock, né, Stanley Kubrick e tal. Bicho, se você não gostasse dos filmes ou não apreciasse minimamente, tinha uma coisa errada com você. Entendi. Saca? Tá. Tinha assim, eram gênios. E se você não entendeu a obra do gênio, você é burro. E aí você ficava tipo, melhor não falar. Lembrando que isso só pegou de uns tempos realmente pra cá, porque antigamente, na época dos nossos pais, eles estavam indo ver o novo filme da Marilyn Monroe, o novo filme do Charlton Heston. Isso. Porque esses caras eram os superastros e navegavam por vários diretores. Você mal acompanhava. Tudo bem, a Marilyn foi dirigida por, de repente, 3 vezes pela mesma pessoa, mas não era isso que dava a cara da carreira, a cara dos filmes. Era o ator, né? Eram projetos feitos para atrair gente ao cinema, por você ser fã do Cary Grant, do Charlie Chaplin, da Marilyn Monroe, daquela era que já foi, né? Aí a gente entra nos anos 70 com aí a galera que agora a grife é ser o Scorsese, ser o Coppola, ser o Spielberg, que começou em 75, a gente tem a cara dele nos anos 80, mas ele dirigiu o Tubarão, né, em 75, o Lucas fazendo 77, a gente tem esse povo do Brian De Palma, essa galera toda surgiu quando abriu a porteira, do tipo, a gente não tem mais astro, no máximo a gente tinha o Burt Reynolds, o Clint Eastwood e tal, coisa, mas era menor nos anos 70. Então a gente tem essa virada de chave, porque os velhos donos dos estúdios estavam morrendo e estavam vendendo para grandes conglomerados, né? A época que os estúdios mudam de dono. E aí esse estúdio system, repito, aí o sistema de estúdio cai e os diretores viram essa era de ouro. Ela tá morrendo, ela não está? É meio que a discussão que o episódio de hoje promove. Cadê os grandes diretores? Cadê esses caras que você diz, porra, o filme, o nome do cara tá no filme. Eu, por exemplo, aponto hoje. É o Jordan Peele. Jordan Peele, você vê o nome dele, você não quer saber a sinopse. Ele é meio que o herdeiro do Hitchcock. Aí ele vai fazer algo fantástico que vai me deixar bolado, entendeu? Super valorizado, vou deixar claro aqui. Olha... Tudo bem, também acho. Mas é o mais perto. Adoro o Jordan Peele como comediante, escritor de comédia. Ele é um gênio. Ator genial. Nós três aqui conhecemos o Key and Peele. Agora, como diretor, eu acho ele bom,
Bem bom. O filme dele bom. Agora, nossa, como a galera valoriza. Fala, o novo Hitchcock. Tipo, gente, calma. Eu gosto. Mas é porque é a falta que faz, né? Às vezes será que é isso? Estamos numa entre-safra. Se tem uma entre-safra, ainda assim há nomes que se destacam na entre-safra, né? Sim. Na entre-safra não é sumiço geral, né? Por exemplo, um novo que eu entro de costas no filme que tem o nome dele. É o Robert Eggers, que fez A Bruxa, que fez O Homem do Norte e vai fazer o Nosferatu. Esse maluco, não quero saber. Então o nome dele tá na vitrine. Você confia, exato. Tô lá. No mínimo eu vou ver algo interessante, muito bem filmado, muito imaginativo, diferente. Esse é o grande diretor. A gente tem o cara da chegada também. Mas não é gigante. É um que entra nisso, não esqueci o nome dele agora, que fez Duna, o Villeneuve, né? O Villeneuve. É um cara que ele tá com 100% de aproveitamento e tal, trazendo filmes com personalidade, muito bem dirigidos e tal. Eu acho que dentro desse novo momento do cinema, onde a gente tem que entender como é que funciona essa dinâmica dos grandes chamariz, quem é o chamariz é o ator, o diretor, não sei o quê, onde está essa assinatura, a gente ainda bota mais um layer, né, mais uma camada, que são os streamings, cara. Agora é um filme da Netflix, é um filme HBO. Pois é. É um filme, ou seja, a gente tem um retorno, de certa maneira, das produtoras, né, como streamings agora. Dos estúdios da época, dos estúdios, vindo dessa forma, né? A Warner era conhecida nos anos 30 e 40 pelos policiais. A Metro fazia os musicais da Metro. A Fox fazia as comédias ligeiras. A Warner fazia os policiais. A gente tinha essa variedade. Vez ou outra, colocava outra coisa no cardápio, mas era estilo forte. Por que a gente não vê? Por exemplo, hoje no Twitter colocaram um novo pôster do filme do The Rock com mais alguém aí. E o pôster era tão bland, tão assim, sem graça e tão genérico que alguém... Nossa, como me passa vibe de Netflix esse filme. Porra, já tem vibe de Netflix, entendeu? A Netflix é muito parecida nesse sentido com o Uber. Lembra quando o Uber chegou? O Uber chegou, cara, a galera... peguei um Uber hoje. Cara, teve balinha, teve água, né? Tem o ar-condicionado no talo. Era um serviço, o cara saía, abria a porta pra você, abria a porta pra sua esposa. Era um serviço inacreditável. E era Downton Abbey, praticamente. Aí agora, cara, ele tá muito parecido com o táxi, né? Ainda tem o Black, que tem muito Uber bacana, mas caiu muito a qualidade, por uma série de razões que a gente não precisa entrar aqui. Mas a Netflix também, quando entrou, as produções Netflix era essa coisa meio, né, elitizada. Tanto que como é que é o Underwood lá, porra? O House of Cards, porra. House of Cards era... House of Cards é Netflix? Era Netflix, cara. Caraca, não tinha me ligado nisso. Sacou? Tanto que dizem, eu nem sei se é verdade, que o da Netflix é o anel do Underwood batendo, do Kevin Spacey batendo na... dando aquelas 2 porradas na mesa. Tem uma turma que fala isso, né? Foi a primeira série, realmente. Eu achava que eram as menininhas, as irmãzinhas pequenininhas dando cabeçada na loja de vidro lá, pô. Tu já viu esse vídeo? É muito bom. Elas entram no bagulho, uma loja toda espelhada. Aí elas não veem o vidro. E aí elas batem a cabeça ao mesmo tempo, fazendo o som do Netflix. Eu adoro vídeo de criança se machucando. Mas olha só, a Netflix caiu muita qualidade. Não tinha também o Breaking Bad, não era Netflix? Quando começou? Não, é a AMC. Não, é AMC. AMC, perdão, na verdade, ambos se salvaram, né? A Netflix meio que deu uma salvada geral no seu catálogo ao comprar o Breaking Bad e, ao mesmo tempo, o Breaking Bad se tornou um fenômeno mundial por conta um canal que muitas poucas pessoas tinham acesso. E aí vocês acham que essa qualidade ela foi caindo porque ela foi crescendo demais e, consequentemente, você vai jogando mais coisa no seu catálogo, você vai apostando mais e vai errar mais? É por aí? Cara, e o algoritmo meio que eles começam a produzir através do algoritmo da preferência do público, né? Aí você olha lá, tem uns 8 filmes da Gal Gadot e do Ryan, o Gay Reynolds ou qualquer coisa, ou The Rock, é tudo igual, né? Ou é tudo intercambiável, o pôster é parecido, você não sabe se você já viu aquilo, você dá play, a gente tá até fugindo, né? Não, acho faz que sentido. Conversa, não, acho total, Porque, mas olha só pra justificar o fato disso do que você tá dizendo, eu acho que fazer parte. A gente não tem só um momento das produtoras ou do mercado de Hollywood se modificando, né? Essa dança das cadeiras. O que a gente tem é um novo momento do consumo do cinema. Isso. O cinema, ele não é mais uma coisa de final de semana. O filme não é mais uma coisa que você vê de vez em quando, ou vai no locador lugar, eventualmente. O cinema e o streaming, ele se torna uma coisa que você vê enquanto você tá almoçando, quando você volta pra casa. São 2 cliques. Com 2 cliques você tá vendo se esse filme do The Rock é uma merda ou não. E aí, quando você já viu que é uma merda, tu já contabilizou que teve, não sei,
dentro das milhões de plays e o caralho, milhões de pessoas viram o filme novo do The Rock e tal, aí tu, puta... Tu não vê o que o Christopher McQuarrie, acho que a gente já falou aqui num outro MRG, ou então eu não tive presente, mas eu ouvi aqui mesmo, que ele tava checando com o Tom Cruise, acho que foi eu que falei, o enquadramento e tudo mais do novo último Missão Impossível no celular. Aí o Tom Cruise, mas por que você tá vendo? Não, porque olha só, a vida útil do nosso filme é 2 semanas. O resto da vida útil dele talvez seja aqui, talvez seja no celular das pessoas. Vendo o celular. Então, é uma merda. A gente teve uma discussão recentemente, eu e Afonso, que é muito isso, cara. A gente tava falando sobre as thumbs do Matando Robô Gigante no YouTube. Sim. E aí, pô, a gente tava fazendo a parada, aí o Afonso falou, cara, as thumbs estão aparecendo, estão erradas. Eu falei, como assim estão erradas? Ela falou, porra, a gente tá fazendo as thumbs de um jeito assim, e aí... Tava aparecendo o númerozinho, local, o númerozinho ali da contagem de time, code, né? Tava aparecendo, e esse time code tava apagando, tava em cima das letras. E aí eu tava olhando através de um modelo bem lembrado, do visual do nosso canal, e pra mim ali as thumbs eram maiores, e não tava. Aí eu falei, porra, não. Aí ele falou, cara, olha esse link aqui. Aí ele mandou o link que era uma outra lista, uma outra forma de ver a parada. Aí eu falei, caralho. Pois é, a gente tem Eu não tinha olhado aqui nesse lado, né? Era uma listagem que os thumbs eram um pouco menor. Eu falei, puta, pode crer. E aí o timecode, que era igual em todas elas, como a imagem era menor, eu ficava menor, comendo tudo. Metade da letra tava atrás da... E eu fico pensando se isso também... Quer dizer, eu aposto que sim. Isso afeta, claro que a gente está falando de qualidade da obra, mas a forma como a própria obra ela é filmada, escrita, falada, no sentido de que, assim, boa parte desses filmes que a gente está aqui falando mal, digamos, né, de produção rápida, eles são filmes que, dependendo do público-alvo, estão assistindo no celular, enquanto às vezes estão fazendo outra coisa também. É televisão pros nossos pais antigamente, né? Enquanto pra gente a Sessão da Tarde era o nosso filme, né? Caraca, vamos ver, nosso pai tava fazendo alguma outra coisa vendo TV também. Exato. Então eu reparo muito, determinados filmes de porcaria assim, quando você tá vendo, o filme de repente tem um diálogo expositivo, exagerado, toda hora o cara tem que explicar o plot, toda hora que tem que repetir o que tá acontecendo e tal. E quando você vai estudar cinema, fala-se muito sobre isso em novela, né? Novela você tem que escrever assim porque a dona de casa, que é o público maior que assiste novela, ela tá lavando louça, ela tá cuidando das crianças, fazendo alguma outra coisa. Ou ela perde capítulo. Perde o capítulo, então toda hora, exatamente. Também por uma outra emergência familiar, então toda hora volta mesmo. Então muitas obras assim desses streams, elas são meio emburrecidas por causa disso, porque o cara já prevê que a pessoa tá vendo fazendo outra coisa, cara. Olha que doideira. Esse filme de espionagem da Gal Gadot, a história é explicada 4 vezes em pontos diferentes do filme. Mas é claro, como que o Solano acabou de falar. É isso, ó. Precisamos. O cara já deve estar distraído. Ele vai abandonar o filme que ele foi olhar no celular e postar no Instagram. Exatamente. Então deixa voltar a história aqui, cara, senão ele vai... Então, cara, é ruim demais. Só um ponto que eu acho interessante dentro dessa questão da evolução e dessas adaptações que a mídia precisa ter pra se fazer mais perceptiva, né? Quando a gente começa o cinema, que a gente tem eu ia falar Villeneuve, o Maluco da Lua, que atira o foguete na Lua, porra, o primeiro da parada. O Georges Méliès. O Méliès. Os irmãos Lumière e o Georges Méliès. Isso. Exato. Os amigos, eles saem dos teatros, né? Eles saem dos palcos onde você tinha uma maquiagem bem mais circense, onde a pessoa que estava lá atrás totalmente carregada. Pode crer. Era, porra, ia fazer o contorno do lábio, tinha que ser uma coisa bem mais grosseira. Por quê? Porque a última pessoa que estava sentada no teatro, ela não enxergava o cara direito. Então ela precisa ter aquela percepção da imagem, o bocão. Onde está o olho, né? Onde está o olho. Isso sem falar de iluminação, né? Porque ainda tinha questão da iluminação que não era boa, ou que isso tinha que ser valorizado. Lembrado, os discursos falados eram muito... meu Deus! E a morte era uma parada dramática. Porque tem a projeção. Tem a projeção. Muito grego, não tinha microfone, não tinha alto-falante distribuído no estádio, né? Porra, então a gente sai desse momento teatral e vai pra um cinema onde a gente tem close, onde a gente tem os planos mais íntimos, e essa parada fica mega caricatura. Fica uma caricatura ali. A pessoa interpretando as atrizes antigas. Aquela mão né, o peito da mão A escola teve que mudar. Testa. A escola teve que acompanhar, exatamente. Exato. Do cinema mudo pro cinema falado, né? Quantidade de atores e atrizes que saíram porque, meu irmão, não dá, compadre. Gente que teve que ser dublado. Cantando na Chuva é quase que um documentário, né? Cantando na Chuva, que mostra a virada, né? E aquela atriz que era ótima, mas ela tinha voz de passarinho, de cana rachada, né? Tipo, foi mal, né? Isso é engraçado, né?
Mas por que eu falei? Porque isso vai somar tudo que a gente tá falando agora. Li um artigo recente de roteiristas de Hollywood que estão reaprendendo a escrever o roteiro, mudando as regras do roteiro. Olha aí, cara, interessante. E é o mesmo com música pop. Vou ser rápido. Claro. Antigamente tinha o slow burn, né? Você começa a contar a história e aí ela tem que... Quando ela... A história é essa. Termine o filme with a bang. E mesmo que a pessoa não esteja gostando do filme, ela vai sair com a última impressão que ela teve. A meia hora final, as resoluções, as viradas, estão tudo no final. Hoje em dia, por conta do tá lento, eu vou mudar, tá tudo acontecendo no início do filme. Isso. Então hoje a gente tem uma figura de linguagem, o Solano, que é o escritor, como eu, tem o in media res, que é começar uma história no meio da história. Então geralmente o cara tá sendo assaltado, ou apanhando, ou sofrendo alguma coisa, ou uma batida de carro, pra aí depois contar como chegaram a esse ponto. Isso está sendo mudado. Olha como Paul Verhoeven era um inovador, né? Em Tropas Estelares, que ele já começa no meio do filme mostrando pra você. Isso, Tarantino começa no final, vai pro meio, volta pro começo. Hoje você tem também na música de streaming, você não vai conseguir ter um Starway to Heaven com 2 minutos de intro, ou até o próprio Take On Me, que é um sucesso do A-ha, que fica 3 minutos de teclado até o cara começar I don't know. A pessoa já teria abandonado a música. Mas então, peraí. E já teria abandonado o filme. A gente tem que lembrar que, fazer a pergunta, quem é essa pessoa, né? Quem é essa audiência, né? Tudo vai depender... É o mínimo denominador comum, né? Exato. É o povão. Então depende muito disso, assim. Tipo, quem que eu quero atingir... Quem paga a conta, pelo que eu entendo. Então, eles estão atrás dessa galera. Perfeito. O problema é que essa conta, e aí tem diversos outros temas que a gente pode fazer outros emergentes para debater, por que a coisa se tornou tão inflada, para não dizer inflacionada. Os filmes estão custando valores impossíveis de serem alcançados. Quando você soma a produção, o cachê cósmico das atrizes e dos atores, mais um marketing que atinge a todos no planeta Terra simultaneamente. Então, para o filme começar, né, a ter ali a margem de lucro, ele tem que fazer no mínimo $1 bilhão. É um negócio... Isso é bizarro, né? Que não tá funcionando, né? A gente já fez algumas emergências. Eles têm que ser excelente e, se não for o melhor parada, né? Como você diz, eventualmente, o melhor biscoito do pacote, ele não vai ser nada. Ou ele é essa porra toda, ou ele não é, né? Então, e quando a gente fala de qualidade, é muito relativo, né? É tipo isso, Velozes e Furiosos versus, sei lá, A Rua das Flores lá, sacou? Algum filme do... O Assassino da Rua das Flores. Exato, ou algum desses filmes assim que a gente... Da Lua das Flores. Exato, tá? Ou algum filme, sei lá, do David Lynch, alguma coisa assim. O que é melhor? Depende do que aquele público quer. Se for realmente essa pessoa que vai assistir em casa e ela tem uma cultura de desvalorização da arte, em que ela tá vendo um Instagram enquanto ela tá assistindo um filme, a tendência é de que pra essa pessoa só funcione esse filme porcaria. Esse mercado vai sempre existir. Agora, vai ter... Tu acha que é uma desvalorização da arte? Absolutamente. Porque, assim, ela é um entretenimento, no fim das contas. Ela tá utilizando daquele momento como um passatempo. Sabe? Cara, eu acho que é igual um hambúrguer. Eu acho que é igual um hambúrguer. Você tem um hambúrguer artesanal, que você tem um cozinheiro, uma cozinheira que, fez a carne ali com a mão bonitinho, pensou no tempero, equilibrou, encontrou o ponto certo da carne, montou um hambúrguer que tem uma apresentação, uma experiência, que vai explodir a sua boca de sensações, tá? E aí você tem um hambúrguer do McDonald's, sacou? Tipo, que é rápido. Industrial. Industrial, sem originalidade, sem vida, sem sabor. E a pessoa que tá precisando de uma coisa, de uma emoção rápida, ela é muito imatura nesse sentido, assim, gastronômico. Ela vai ficar satisfeita com um McDonald's. Entendeu? Agora, você quer dizer que ela não conhece ainda as nuances de sabor o suficiente? Eu acho. O paladar não tá apurado pra perceber que o sanduíche McDonald's, ele é um sanduíche razoável ali, ok, que atende essa fast food. Isso. Não chega nem perto de um homemade feito com a carne bovina do ângulo. Perfeito. Eu acho que é uma questão de cultura, de você aprender
a consumir as coisas. Então, eu concordo. Você consumir coisas de uma maneira e coisas que vão te enriquecer, entende? Você pode se divertir, você pode se entreter com coisas de qualidade. Eu não gosto quando a pessoa associa entretenimento com porcaria. Por isso que eu quero puxar o John Woo aqui. Por exemplo, você vai ver um filme do John Woo, vai ver The Killer, né? Que inclusive foi refilmado por ele mesmo e tá na Netflix agora disponível no Amazon Prime. Mas enfim, ou você pega um filme genérico do The Rock, que o The Rock é o The Rock, bolado por algoritmo pra ter o mesmo pôster quase parecido com todos os outros, é a mesma história que começa contando, ou você vê, mas os dois filmes têm tiroteio, tem um policial vulnerável e tudo mais. Tá, cara, mas o John Woo tá preocupado em montar o hambúrguer artesanal, contar devagar a história, colocar um ator que seja um ator, Shawn Yun-Fat, entendeu? Tem todo um mise-en-scène, tem uma história, tem uma autoria ali, tem uma grife, tem um chefe fazendo. Ao contrário, quem é o diretor dos últimos filmes desses 5 filmes iguais do The Rock na Netflix? Dane-se, cara. Ninguém se importa. Eu acho que, inclusive, quem ganha mais dinheiro é a marca da camisa, né? Que ele sempre... aquela camisa de botão maneira, né? Que ele sempre usa, meio branca. Mas olha só, uma pergunta pra vocês, tá? E aqui eu tô só fazendo o advogado do diabo. Não é responsabilidade do diretor, do roteirista, dos cartolas, prezar pela atenção do seu público? E se por acaso o público, ele não gosta, cara, achei, não me prendeu. Puta, se o público não consegue ver a arte do filme, isso não é um problema do diretor também? De quem tá fazendo o filme? Acho que tem um equilíbrio. Concordo com você que não pode também ser aquele cara babaca que, se ninguém gostou é porque o problema é de vocês. A gente até critica isso, né? Alguns estúdios e showrunners têm feito isso com as obras que não estão dando certo, criticando o público. Eu acho que não é bem por aí, não. Concordo que não pode ser essa desculpa. Eu acho que existe um meio do caminho que você pode encontrar, onde você faz... A gente ainda tá falando de hambúrguer. Você vê que eu nem usei um exemplo assim de um prato mais elaborado. Não, tipo assim, um hambúrguer é maneiro, vamos fazer um hambúrguer, mas por que não comer um hambúrguer de uma carne boa, de qualidade, maneira, de uma vaquinha que morreu feliz comendo grama, entendeu? Eu não quero uma vaquinha que morreu com uma pistola de pressão numa fila, entendeu? Mas, Afonso, olha só, o exemplo do hambúrguer é muito bom. Tem um filme do Jon Favreau que ele tem um food truck, não sei se tu lembra desse, The Chef, né? Filme, muito legal. É chefe, né? Chef, acho que é chefe. E ele tem uma cena, inclusive tem um comediante que elogia pra caralho essa cena, que é uma parada incrível, né? Onde ele abre, se não me engano, ele abre o filme fazendo um misto quente. Só que a direção do Favreau pra essa cena é uma direção artística. Tão alta, ele bota tanta arte, tanto movimento, tanta sutileza, e ele bota a parada fritando o queijo, e aí vira isso aqui. Cara, tem tanta personalidade essa cena, que você fica enlouquecido pra comer aquele misto quente. Sabe qual é? Porque é uma arte. Ou seja, um misto quente, que é um lanche rápido, pra você fazer na sua casa e correr, é visto através de uma ótica de um artista, que fala, até um misto quente é possível de se tornar uma obra de arte. Muito bom. Eu acho... E quando eu uso maturidade, eu uso mesmo pra fazer essa analogia de criança mesmo. A criança, ela não consegue prestar atenção em nada, porque ela não tem maturidade, ela não tem foco, né? E essas coisas... Mas não é, pô? Não, você tá esquecendo um grupo de pessoas que tem condições específicas que tem dificuldade de prestar atenção, uma coisa só. Não, mas aí é outra coisa, beleza. Isso aí é outra parada. Inclusive é um bom assunto, hein? Tipo, filmes para quem tem TDAH. Olha aí. Será que existe sacou? Uma linha, ou deveria existir uma linha de filmes voltada pra quem tem déficit de atenção? Cara, eu acho que a gente tá vivendo num momento pra esse público. Ou é bem isso já? É bem isso. Agora, é isso aí, perfeito, vamos lá. Por isso que o início tem que contar a história logo, senão o cara vai, não... Exato. Mas vamos lá então, pra gente entrar até um pouquinho mais fundo aqui em relação a série. O Diogo falou de criança, se machucou não falar de coisas boas de criança, né? O desenvolvimento do cérebro da criança. A falta de atenção, ela pode ser, como o Diogo puxou, uma questão fisiológica, né? Ou uma condição adquirida. A maneira como você é criado... Tem até um filme que zoa isso, aquele do O Pentelho, lembra? Caraca, o Cable Guy do Jim Carrey? O Cable Guy, o Jim Carrey, ele foi criado pela televisão, lembra? A mãe dele largava ele em frente à televisão. Tem alguns filmes que zoam isso, né? E ele se torna uma pessoa insuportável, que fala alto, ele o tempo todo tá trocando de assunto, ele é chato, ele não tem noção social, né? Empatia e tal. Então, assim, existe também uma questão de
ensino da pessoa para que ela saiba aproveitar as coisas, né? Para que ela entenda que as coisas têm uma cadência, que vai desde você comer um prato de comida, né? Não, em vez de comer daquele jeito, não, saboreia o bagulho, entende o que tá acontecendo. Você ficar botando a criança pra ver TikTok, Reels, Short, né? Com 6, 7 anos, como tem muita gente agora fazendo, a criança vai crescer cheia de problemas. É uma verdade inconveniente. Não só a criança, né? A gente também, os adultos, isso, né? A gente se acostuma com isso, né? E esse mal moderno da necessidade do novo, de estar antenado, esse FOMO, né? Essa porra. Isso. Aí a gente quer ver, quer seguir, nova parada, joga dedinho pra cima, polega pra cima, tá. Perfeito. Cara, isso gera uma ansiedade em nós adultos que, cara, pra gente perceber que a gente tá preso nesse ciclo, muito bom. É complicado. E ao mesmo tempo, isso molda, né? Quando a gente olha pra uma massa de pessoas que está dentro dessa condição, isso molda o mercado, como tá moldando o cinema, né? O Beto usou o termo falando que o filme do Adão Negro era um filme TikTok. É um filme feito pro TikTok, com vários momentos específicos. Eu nem achei assim, não. Não acho que o Adão Negro tem isso, não. E tem todo esse lance do enquadramento vertical, né? As coisas principais ocorrem no meio da tela, ou um canto verticalizado pra gerar um corte, pra gerar pra viralizar ali no TikTok e tal. Imagina o coitado Wes Anderson, né? Um dos grandes cineastas modernos, que faz tudo na horizontalidade extrema, né? Ortogonalmente, né? Ele é tudo ortogonal. Mentira, que ele enquadra muito os caras dele fechado no meio. Né? Talvez ele tenha sido um pioneiro antes disso, porque ele coloca geralmente a figura do Bill Murray no meio da tela, que dá pra verticalizar muito bem, né? Mas o lance do Wes Anderson é que ele não tem ângulo, né? Isso é maneiro. Você não vê uma cena dele que é em diagonal, é tudo diagonal. Ou é direita, esquerda, frente e trás. Ou é isso. Não tem... Diagonal é um erro, né? E isso é legal porque isso mostra, por exemplo, as pessoas não lembram tanto do seriado do Batman. Claro, o seriado dos anos 60 lembram de maneira divertida, mas não percebe uma sutileza que toda vez que você tava no covil dos vilões, a câmera era sempre torpe. Olha. Era sempre meio do alto ou num ângulo virado, porque aquilo era errado, né? O vilão vivia de modo oblíquo, diagonal, como diria o Didi, a sociedade. Já as cenas da Batcaverna, as cenas da prefeitura, com o pior comissário Gordon e o pior prefeito de Gotham de todos os tempos, que na verdade é o que basicamente a gente tem hoje liderando as nossas autoridades, mas enfim, era tudo certinho, né? Mas quando entrava na loucura do vilão, a câmera era pendurada no ângulo, na quina do teto. Pois é, e eu vejo muitas vezes diretoras que são contratadas para entrar nessa máquina, né? Você será apenas mais uma roda dentada aqui eu preciso de alguém para dirigir o filme do The Rock. Eu não quero ideias, eu não quero muita variedade, é pra filmar essa porra aqui, desse jeito que já tá aqui no storyboard, tá bom? Porque esse filme é todo feito por algoritmo, como vocês falaram aí e tal, não sei o quê. E a pessoa, coitada, chega ali e faz aquele bagulho enlatado, né? E muitas vezes nem quer muito assinar, porque sai medíocre, né? E tal. Mas de vez em quando você vê, né? Que uma outra pessoa consegue encaixar uma brincadeirinha, um ângulo um pouquinho mais criativoso ali. Mas é meio que difícil, né? Você... mas isso meio que sempre teve, né? Principalmente em Hollywood, que tinha um mercado de cinemas, né? De lojas monstruoso, era cinema pra caralho. E, cara, eles tinham que abastecer aquela porra. Eles tinham que ter mudança, né? As pessoas viam muito filme nos Estados Unidos e não tinha filme pra todo mundo numa época que não se produzia tanto quanto hoje. Então, cara, eles precisavam fazer uns enlatados, precisavam fazer umas paradinhas merda, assim, pra botar. Muitos filmes não iam pros Estados Unidos inteiro, né? Iam pra pequenas regiões, ficavam um pouco tempo no circuito. A distribuição era cara, né? Distribuir um filme nacionalmente nos anos 70, 80, 90 até, que ainda era o copião, né? A lata indo. Nossa senhora. Cara, era num país transcontinental, que nem é o nosso, cara. E colocar num caminhão e mandar, A gente, no início dos anos 2000, eu e Feijão, a gente participou de um festival de cinema. A gente fez um curta-metragem e a gente se candidatou pra esse festival de cinema. E, cara, o maior gasto que a gente teve na produção inteira foi em fazer a transformação da mini DV pra 8mm, não, 16mm. A gente teve que... Eu esqueci o nome da técnica de transformação. Fugiu agora. Veio e foi. Sim. Eu lembro como é o nome do... Cinemascope. Você fez o Cinemascope, né? Acho que é fazer o Cinemascope, enfim. Tipo Era fazer a transcodificação. Tinha que partir de um... Era sair da mini DV que a gente gravou pra 16mm. Pra película. Cara, e o bagulho chamava A Lenda de Julin. A gente, nesse festival, a gente ficou em segundo lugar no festival e fomos ovacionados, assim, porque a galera queria que a gente tivesse ficado em primeiro. Era muito bom. Gordinho, era um filme de Kung Fu, só que os atores todos eram mãos vestidas de kimono, sacou? Olha, que sensacional. Muito maneiro. E tudo feito pela gente, assim, a gente produziu
produziu os cenários, a gente produziu a porra toda. Muito maneiro. Era uma história de meio, né? Onde o mestre, o aluno ia se vingar do mestre. Tava chegando no tempo a se vingar do mestre. Sim. Então, novamente, a gente aí, né? À frente do nosso tempo. À frente do tempo. Tem que dar na mão a palmatória, que foi uma boa ideia. Olha aí. Eu citei essa coisa de que... Esse é só o Brian. Piada com o nome do diretor. Eu puxei... Mr. Bean, né? Talvez... Não, eu falei por causa do Brian de Palma, desculpa. Brian de Palma. Meu Deus do céu. Eu, quando citei ali que nessa máquina, onde a pessoa sai da escola de cinema cheia de ideias, cheia de esperanças e tal, serei o próximo Hitchcock, né? Próximo Shyamalan e tal. E aí, ó, meu irmão, quer trabalhar aqui pro estúdio tal? Ó, tem que fazer esse filme aqui rápido aqui, do Ryan Reynolds, a comédia romântica do Ryan Reynolds aqui e tal. E às vezes o cara até consegue espremer uma coisa ou outra, mas essa produção, ela dificulta que surjam grandes diretores, grandes Hitchcocks, como eu falei, dentro desses estúdios, né? Desse parâmetro. Onde essas pessoas elas estão surgindo são nos filmes menores em orçamento, né? No YouTube, grandes canais com curtas de sci-fi, curtas antologias, de terror, antologia. Porra, esse último do Del Toro, outro diretor aí de assinatura pra caralho, né? Del Toro é legal. Como é que é? O Gabinete de Curiosidades. Isso, do Del Toro. Cara, ele faz uma parada muito maneira. Ele apresenta a diretora e o diretor antes do curta começar. Emulando aquelas coisas pulp lá dos anos 50, não sei o que, apresentação. Ele faz um Hitchcock ali explicando, né? Mas ele fala o nome daquela pessoa, né? Pra fixar, né? Pra fixar. Apresentar, né? E eu tô puxando isso também porque é o seguinte, essa é uma parada que tá na Netflix. Então ainda tem espaço. Tem, total. Mas posso puxar um negócio pro Afonso? Porque o Solano falou que o James Cameron, né, um dos diretores prediletos dele, meu também, na época dele, o treino não era streaming ruim com o filme do The Rock. O treino dele era filme barato do Roger Corman, onde ele foi especialista em efeitos pirotécnicos e especiais, onde ele era cenógrafo, cenarista, onde ele pintava matte painting pra fazer cenário. Ele era um artista completo jogando nas 11 pra fazer, sabe o quê? Piranha 2, As Assassinas Voadoras. Primeira chance dele de ser diretor. Isso acaba com a carreira de qualquer um? Com certeza. Porque já era um filme B, o primeiro dirigido pelo Joe Dante, fazendo cópia do filme do Spielberg, né? Que era o Tubarão, Piranha apenas, 78. Ele foi fazer em 81 As Assassinas Voadoras. Mas o cara teve chance. O cara teve uma escola maravilhosa que é o Roger Corman. E mandou bem, né? O Piranhas 2 segue, né? É porque quando você pega normalmente, a gente fala de continuação, ainda mais de filmes desse estilo, você tem Frogs, você tem uma série de filmes zoados, assim, de monstros e tal. Slugs. Cara, normalmente a continuação ela é muito, muito, muito pior. Né? Ela é muito pior. Tipo Tremors. Caralho, Tremors 2 é uma merda. Sabe? Porque perderam a mão, né? Ele mantém o nível. Você vê que ele se diferencia porque ele mantém o nível do Piranhas 1. Aí você vê que o cara um cara pra pisar nos sapatos, que também o Joe Dante também já tava começando, né? O Joe Dante, lembra-se, foi fazer depois Viagem Insólita, né? Foi fazer um monte de outras coisas que a gente também... Virou um apadrinhado do Spielberg, um apadrinhado que copiou o filme, né? Imagina tu fazer Tubarão, tu chegar pro cara, cara, sério que tu foi me copiar fazendo Piranha, brother? Tá bom, vou bancar teu próximo filme. Sim, lembremos que é o melhor filme de Piranhas Voadoras já feito. Me diga um outro melhor. Sobre Piranhas Voadoras. Boa pergunta. Vou pensar que até o final do programa eu tento trazer alguma opção. Ora, bolas. O primeiro filme elas eram aquáticas, normal, era de fluviagem, rio. O segundo era voo. This episode is brought to you by LifeLock. It's Cybersecurity Awareness Month, and LifeLock has tips to protect your identity. Use strong passwords, set up multi-factor authentication, report phishing, and update the software on your devices. And for comprehensive identity protection, let LifeLock alert you to suspicious uses of your personal information. LifeLock also fixes identity theft, guaranteed or your money back. Stay smart, safe, and protected with a 30-day free trial at LifeLock.com/podcast. Terms apply. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. My marathon isn't about time.
It's about my 26 friends with intellectual disabilities I'm dedicating each mile to. I'm Joseph. I'm running my first Bank of America Chicago Marathon for Special Olympics Illinois to help give my friends a place to shine. Join Bank of America in supporting Joseph's cause. Give if you can at BofA.com/supportjoseph. What would you like the power to do? Bank of America. References to charitable organizations is not an endorsement by Bank of America Corporation. Voltando aqui no ponto do Afonso, sobre ter espaço, né, para esses filmes mais artísticos com esse olhar, eu acho que a gente vê ainda no mercado atual, pelo menos uma produtora que ela é emblemática por causa disso, que é a A24, dando oportunidade para que os diretores e os membros, né, de seu cartel ali possam exercer as suas funções sem tanta influência, né? Ela permite certos riscos, ela permite que o diretor, principalmente, possa ousar mais, né? A produção do filme ela é focada em cima do olhar que o diretor tem daquele roteiro, daquela obra. E quando você vai pro Hollywood, que já é uma parada mais enlatada, cara, a gente sabe, historicamente, é muito difícil que o diretor tenha a mão solta, né? Ele não vai chegar ali e vai dirigir a parada do jeito que ele quer, a não ser que ele seja um cara muito pica. E mesmo os caras pica, quantidade de história que a gente tem deles, que eles têm que bater na mesa, fazer as paradas escondidas e o caralho pra poder virar do jeito que vai. Pra ter o final cut, entendeu? Né? O cara que realmente entrega o filme no final, né? Porque as pessoas... o ouvinte médio do Matando o Robô Gigante já deve saber, porque a gente fala muito de cinema aqui e informa bastante. Mas ainda assim, caso você não saiba, o diretor, na sua grande maioria, não é responsável pelo produto final editado do seu filme. Ele está contratado pelo estúdio, esse filme vai voltar para os produtores e vai ser montado seguindo o roteiro e seguindo o editor e seguindo as ideias do produtor. Por isso que o bonitão do produtor é que sobe para receber o Oscar. Porque o filme é dele. Sim. Ainda que tenha, agora, é claro, né? A gente está aí falando de uma casta de Nolan, Spielberg, Villeneuve, etc., que tem o final cut, o sonhado corte final, né? Mas isso você tá falando, o Oscar de melhor filme, quem recebe é o produtor. Aí tem o Oscar de melhor direção. Isso. Né, que aí sim vai pro diretor. Essa é uma diferença interessante. Isso, exato. Mas o filme não é dele, né? O filme, claro que às vezes, mas o diretor subiu porque ele era um dos produtores, amigão. Mas nominalmente ele não deve subir pra receber. Entendeu? Então, e aí reconectando aqui com o título aqui, né, desse MRG, de Se a Era dos Grandes Diretores Acabou e tal. Cara, eu não acho que ela acabou. Eu acho que ela tá se transformando, porque ainda que a gente tenha metido o pau aqui falando, né, dessa produção mais industrial, desses filmes mais McDonald's, digamos, ao mesmo tempo que isso aconteceu, você teve essa democratização da forma de se fazer filme, né, da forma de se fazer arte. Você hoje não depende de um estúdio mais pra botar a sua... Ou de música, né, também. Você bota a tua música lá no Spotify e tal. Tem discussões sobre quanto que o artista merecia ganhar, tanto no YouTube quanto nos streams de música e tal, mas fato é que você, né, o algoritmo, ele consegue transformar artistas em pessoas famosas da noite pro dia, muitas vezes, que antigamente dependeria de, né, muita coisa, muito lobby ou até teste de sofá e tal. Você tem, no YouTube, até uma dica que eu deixo, assim, pessoas novas, cara, criando coisas. Vocês já ouviram falar do Backrooms? Não. Backrooms é tipo uma creepypasta de dia que tá se aventurando pelo terror. Existe uma lenda urbana, uma creepypasta de que é uma brincadeira... O macarrão do horror? Macarrão do horror. Pasta? Creepypastas são tipo histórias de terror que são contadas e reescritas nos fóruns da internet. Até ninguém sabe... As pessoas, elas evoluem a história também. Isso, né? Um fanfic do mal aí. Tipo um Slenderman. O Slenderman é uma creepypasta, tá? E aí os Backrooms é uma história de como se o mundo real tivesse um backstage, assim, uma dimensão paralela entre as dimensões. Eu tô ligado. Caralho, o Bruninho, meu filho. Então. Ele adora essa porra. Ele adora os casos, tem a numeração de cada paciente, de cada situação, né? E ele fala sobre anomalias que acontecem, e aí, cara, é bem interessante essa porra. Tem que ver se isso aí é o SCP, aquela fundação SCP, que é onde a galera escreve várias histórias de anomalias, de monstros. Isso, é o SCP, eu tô falando mais do SCP. Enfim, o lance é o seguinte, tem um canal chamado Kane Pixels, que do nada ele apareceu na internet, e o cara começou a fazer uns curtas, cara, que, meu irmão, um bagulho mega bem dirigido, mega bem escrito, de sci-fi retrô, sabe? Não entrando em muito detalhe, e a galera começou a viralizar aquela
porra, descobriram que era um moleque de 17 anos. O cara fazia umas paradas, cara, de nível de streaming, entendeu? De nível de cinema, assim. E é um cara que eu acho que vai crescer e pode se tornar, deve se tornar um grande diretor. Eu entendo que a gente tá falando sobre a provável fim da era dos grandes diretores, mas ao mesmo tempo a gente tá vivendo a era da oportunidade de distribuição. Isso. Porque como a gente comentou que a distribuição de um copião era caríssima, produzir um copião já era caríssimo. Imagina distribuí-lo também. Isso. Então, hoje em dia, você faz o seu filme, se nenhum canal de streaming, ninguém quiser ver essa porra, tu vai botar no YouTube. Exatamente. Tá lá no YouTube. Pode ser que daqui a 10 anos alguém apareça, veja o filme e fala, caralho, a gente recentemente teve um fenômeno, né? Diretor do estúdio Distrito 9 foi descoberto assim. O trailer dele. O Blue Camp, né? O Blue Camp. O também Monsters do Gareth Edwards, que veio depois fazer Godzilla e Rogue One. Cara, essa galera começou com um filme menor ou pequeno sendo distribuído de uma forma que você não saberia o nome do maluco. Mais completo. Coisas que antigamente a gente precisava de um festival de curtas pra poder você botar, e os festivais eram os responsáveis. Não, os festivais são importantíssimos ainda, com certeza. Até porque tem curadoria, né? É ali que a inteligência tá olhando e vendo. Então o cara pode sair aclamado ou pelo menos bem aclamado, e aí vira um zum em termos do nome dele, sem depender de algoritmo, né? O problema disso aí é que o nego aplaudiu a 20 minutos de Coringa 2 também, né? Esse negócio de festival. A verdade, eu vou fazer aqui um MRG um dia que me chamarem, a verdade sobre os aplausos. Eu faço pra vocês. Posso lembrar uma queda, aí uma ruptura, por exemplo, nesse hall de grandes diretores, que a gente, por exemplo, antigamente não tinha? A entrada dos Tres Amigos latinos, né? Que é o Iñárritu, o Del Toro e o Cuarón. Cara, há décadas atrás, isso era impensável, porque eles ganharam, os três se alternaram em melhor diretor em Hollywood. Capital americana do soft power. Foram 3 latinos que ganharam, né? 3 não americanos da América Latina que ganharam o Oscar. E são grandes diretores, você sabe? O Cuarón o Iñárritu com o Birdman e o Regresso. O Regresso é maravilhoso, o Birdman também. É foda. Então, aí entra e ele fez o Amores Perros, né? Quando início de carreira, né? Amores Brutos. Né? Agora vai trabalhar com o Tom Cruise. É uma galera que as pessoas querem trabalhar com os caras. Indo lá pra trás, acho que tem uma parada interessante que quando o Sérgio Leone chega pra fazer os westerns dele aqui, né? Que o Clint, né? Entra... Ele se torna tão grande internacionalmente que ele foi fazer um único filme americano, que era Uma Vez na América. Isso. A resposta dele ao Era Uma Vez no Oeste, ele fez aquele épicozinho mas era um peixe fora d'água. Mas o Cuarón pega o Harry Potter, que é aquela coisa aguada, né, do Chris Columbus, aquele sub-Spielberg meio com água com açúcar, e faz o Prisioneiro de Azkaban, que tá fazendo 20 anos agora, inclusive. Que é um dos melhores da franquia, inclusive. É o terceiro filme, né? Pra mim, um grande filme, independente de ser um filme Harry Potter. Sim. É um grande filme fantástico. Você não precisa ver nenhum Harry Potter, basta ver o Prisioneiro de Azkaban, você já sai completamente bem nutrido, porque é uma obra de um diretor. Ele colocou ali personalidade. Sim. Ele não foi chamado pra assumir aí, né? Chamaram uma grife, né? Mas deixaram agir. A gente vê esses novos diretores agora que despontam com um filme ou dois, que a Marvel pega, mas poda, né? Pega, mas capa. A fulana fez 2 filmes bacanas de festival, então ela vai fazer as Miss Marvel da vida. Aí é o mesmo filme igual, aguado, que pode ter sido remontado por qualquer pessoa de costas. Sim. E você, cadê a diretora? Cadê? Sufocaram a pessoa. A pessoa, claro, às vezes abraça a oportunidade, porque é um dinheiro, é um status, eu vou estar na Marvel, cada um na sua, né? Cara, naquela primeira fase lá da Marvel, eu lembro de ter notado muito isso acontecendo com o filme do Homem-Formiga, não sei se vocês lembram. Que quem ia dirigir... Era o Edgar Wright, que é um puta diretor de comédia, né? Um cara com um olhar, assim, de uma sutileza, né? Que a gente gosta. E os caras foram fazendo a marvelização do filme do cara, até que o cara falou, foi mal, não quero mais, porque não vai ser um filme meu, ou pelo menos não vai ter o suficiente de mim pra que eu fique feliz, né? Vai ficar um bagulho de... Contrata um diretor de estúdio, como a gente falou. Sim. E chamaram Peyton Reed, parabéns pra ele. Pô, bacana. E o Edgar Wright, que é um cara que tem uma assinatura muito dele, né? A gente vê na trilogia Cornetto, a gente vê vários filmes dele. Cara, realmente é curioso, né? Porque a Marvel não queria que cada filme... Eu entendo também. Mas isso não sempre foi também assim? A banda sempre não tocou nesse jeito, nesse tom, nesse ritmo em Hollywood?
certo, não tá nada diferente, especialmente quando você tem um produtor forte. Aí a gente volta, a Marvel Studios virou, fechando aqui aquela ideia inicial, um studio system. Isso. É o total, estúdio que manda, é o produtor que manda, e as pessoas têm que meio que entregar a comida ali do catering, ali do buffet, tudo com o mesmo gosto. O estrogonofe tem o mesmo tempero da carne assada almadeira, sabe? Tipo, e não foge muito ao guisado ali de o brócolis tá com o mesmo gosto da carne almadeira. Gordinho comendo quilo hoje, tá? Inspirado. Hoje, bem animado, bem animado. Exato, a Marvel acabou se tornando essa parada, né? Você tem que ter... Eu entendo do ponto de vista corporativo, né? A gente se colocando também no lugar dos outros tem que fazer isso. A preocupação de que aquilo tenha uma unidade artística, né? Imagina um filme da Marvel dirigido pelo Tarantino. O cara vai matar todos os heróis, vai ter isso é muito legal. Vai ser... E a gente começa a entender, Afonso, também que existem diretores que têm mais facilidade de dirigir a sua obra para um público específico. Vou puxar aqui pra ter o Zemeckis, por exemplo. Cara, o Zemeckis vem de Volta pro Futuro, Forrest Gump, sabe qual é? Náufrago. Meu irmão, a história do De Volta pro Futuro ela é muito boa, porque dependendo de como você olha pro De Volta pro Futuro, é um drama. O cara pega a mãe. Porra, opa, não, calma, quase. Peraí. Não, um ator que de piano a coisa, um drama de piano, né? De piano, olha aí. A Disney não quis por causa disso até, lembra? Ficou bolado. Porra, o Forrest Gump, cara, que é um drama, né? Ele é um filme leve, no fim das contas, porque, pra mim, é porque o Zemeckis sabe dirigir. Claro. Dirige pra família. Ele vira um filme de família porque o Zemeckis bota a mão dele ali. Né? Ele faz o trabalho dele. Então, eu acho que esse tom que o diretor é capaz de dar a um filme é algo que a gente nunca vai perder. Por mais que o estúdio, ele é o gêmeo, o diretor, blá, 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 blá. Né? Tanto o exemplo que vocês deram do Homem-Formiga, o Edgar Wright ter iniciado essa porra, deixou a marca ali. Você sente o cheiro do Edgar Wright. Teve pegadas dele, exato. Sabe? Tem pegadas. Tem. Pois é. Então, tipo, isso eu acho que é uma coisa muito interessante. Pode ser que os grandes diretores, eles tenham cada vez mais dificuldade, como a gente vê em Megalópolis hoje, de chegar e falar assim, vamos fazer essa porra porque eu sou o grande diretor e tal, não sei o quê. E pronto, acabou. A gente vai ter cada vez mais dificuldade de fazer isso. Cara, o Clint Eastwood, com 93 anos, tá entregando um filme por ano, entendeu? Olha desesperado por saber que não tem mais tempo de vida na Terra, pelo amor de Deus, são 93 anos, ninguém se ilude, todo mundo quer que ele tenha 200, mas não vai ter, então ele tá correndo atrás e entregando os filmes dele, ruins, bons, já tá perdendo a mão, mas o cara tá lá. O Jurado número 2 tá tendo hoje sessão lá na produtora dele, em Malpasso. Ah, é? Hoje. Estamos gravando esse MRG, eu estou aqui com o convite. Mentira, um amigo recebeu o convite. Eu não o cliente me esqueceu. Aí tu tá vacilando, né, irmão? Aí não. Uma coisa é, usando o cliente como exemplo, uma coisa é o fim da geração desses diretores, né? Que a gente era criança e eles já eram adultos fazendo esses filmaços que a gente tá falando. Mas eu não acho, fazendo aqui a minha opinião, final, que os grandes diretores, eles acabaram. Eles estão surgindo. O próprio Villeneuve, a gente falou, tem gente nova, aí citamos alguns aqui, até youtubers, né? A galera que estamos jogando. Pulamos Dave Fincher. Pulamos Paul Thomas Anderson, de certa maneira. Paul Thomas Anderson. Deixa eu trazer um cara que só pra gente citar de qualquer forma, que é um cara moderno pra caralho pra mim, e que vai pra um gênero que tá falando em várias mídias novas aqui, que é o Taika Waititi, né? Ele é um diretor, cara, que começa pra mim, pelo menos, com What We Do in the Shadows. Sim. Que é um filme ousadíssimo, se você parar pra analisar, que é um documentário sobre a vida de uma família de vampiros, cara. Perfeito. Tipo, tu para pra pensar nessa porra e fala, cara, quem botaria dinheiro nessa porra? Isso aí. No mínimo um inglês que gosta de The Office, né? E pensou nessa loucura maluca de, pô, vamos fazer. Isso. E tá nessa geração atual aí que a gente tá consumindo. São pessoas, né, não são jovenzinhos, mas são caras que estão onde a gente descobriu ali o Spielberg e o Cameron e essa galera toda, é onde esses caras estão hoje, digamos, né? Então E tem coragem de ser usados pra fazer filmes como esse, ou como Jojo Rabbit, por exemplo, né? Que o Taika faz. Isso. Que é um filme usadíssimo que você só veria na mão de um Tarantino, por exemplo, né? O cara interpreta um Hitler. Talvez esteja faltando um super nome gigante. Mas aí estamos em outra época. Mas isso não é uma construção? Que ele tá sendo construído, ele tá sendo moldado devagar? Vocês acham que o Christopher Nolan, quando explodiu o nome dele, foi no Batman. Não faz muito tempo assim que a trilogia lá do Batman, ela explodiu. O nome Christopher Nolan, ele tava tão forte quanto... É muito arriscado dizer tão forte quanto o Spielberg?
Agora ele tá sacramentado com o Oscar que ele vinha perseguindo. Mas o Spielberg também perseguiu o Oscar fazendo filme adulto, né? Quando a Hollywood só vai me olhar quando fizeram A Cor Púrpura. E tomou no rabo, não deram o Oscar pra ele. Aí fez o Império do Sol, né? Ele tava lá. É verdade. É que tem também uma coisa da magia dos pioneiros, né? Sim. Você tem pessoa... Outro dia tava lá uma discussão se a... Como é que é o nome dessa menina aí, cantora, que é casada com um jogador de futebol americano? A Taylor Swift. Que a Taylor Swift, se ela é maior do que os Beatles. Aí começaram a fazer contagem de número, caralho. Um cara falou assim, brother, o bagulho é o seguinte, é uma questão de importância cultural. É uma questão de quem tava lá primeiro. As coisas que foram feitas primeiro, sabe? Elas nunca... É difícil você comparar, por mais que outra seja maior depois, né? O que fez aquela mudança cultural primeiro, histórica, é maior em outras coisas que você tá medindo errado, né? Então eu até botei, assim, será que o Nolan tava em questão de popularidade tão alto quanto o Spielberg? Talvez em número, algoritmo, tal, sim. Mas esses caras que vieram antes, né, é foda. Então pega o próprio Cameron, né, com Avatar. Avatar talvez tenha feito mais dinheiro que Star Wars. Inflação, isso e aquilo. Mas qual é a pegada cultural? As pessoas lembram de Star Wars, né? Assim, o cara fez o grande filme de ficção científica que ninguém mais fazia. Quando era desacreditado, o filme quase não foi lançado em meia dúzia de salas. Agora o Cameron já vai fazer Avatar com o nome gigante que ele tem. E aí vai fazer o dinheiro que tá fazendo. Cara, eu acho que tem uma parada que é importante a gente lembrar, que normalmente o diretor ele acaba sendo aclamado pelo seu trabalho, não só pelo trabalho que ele faz, né? Mas pelo conjunto da obra. A direção dele é mais um elemento que traz a visão, né? Que valoriza aquele projeto. E aí ele vai lá. Então, o diretor ser fodão não é o suficiente pra salvar um filme. Se o roteiro não for bom, se os atores não entregarem, se a produção não estiver bem azeitada, a parada não vai. Ainda é uma obra conjunta, com certeza. Ué, o Ridley Scott, cara. O Ridley Scott é isso. O Ridley Scott é inegável que ele é um bom diretor. Mas tem várias bombas, porque o roteiro é merda. O que rola, né? E é difícil você pegar um filme, por exemplo, Cidadão Kane. É um filme que, cara, qual é a história de Cidadão Kane? Eu não lembro agora, mas eu consigo fazer um TCC sobre como foi a cinematografia de Cidadão Kane. Da época e tal. Pois é, cara, não tem como não trazer, né, isso. Mas a gente torce sempre por... Cara, a gente quer grandes obras. A gente gosta de cultura, a gente não vai viver só de passado. Por isso que quando vem o Robert Eggers da vida, eu tô empolgadíssimo. Eu digo, gente, eu não posso viver só de Spielberg, Lucas, Coppola, Scorsese nos anos 70, 80, entendeu? O Cameron 90, eu quero mais, eu quero continuar sendo entretido por gigantes, que surjam mais. O que me deixa triste nesses casos é quando você vê que o Império, falando aqui de Star Wars, ele derrubou um dos nossos. Que é, por exemplo, o caso do Coringa 2, que eu dei uma zoada agora há pouco, o pessoal ainda tá falando. O Todd Phillips, meu irmão, o cara fez uma obra foda com o primeiro Coringa. Ele, o que ele e o Joaquim fizeram, porra, contra tudo e contra todos. Ninguém entendeu que porra é essa que esse cara tá fazendo, o filme do Coringa, onde ele tá, cadê o Batman? Irmão, o bagulho chegou no cinema e puta que pariu, meu irmão. Aí ele fala pra todo mundo, olha, não é isso aí, acabou. Esse é o único filme que a proposta era essa, encerrou, uma obra única. O cara fez que nem o Alan Moore fez lá, fez o Watchmen, falou, é isso aí, acabou. Essa é a história que eu quero contar. E deram ré num caminhão com dinheiro pra caralho, meu irmão. O cara vai lá, não, esquece tudo que eu falei. Toda a minha integridade artística foi pela janela e vou fazer o Coringa 2. Me entristece quando esse tipo de coisa acontece. Claro, foi isso que aconteceu. Ele e o Joaquim falaram pelos cotovelos que não é pra ter continuação, acabou, bobeira, nós não queríamos fazer um filme pra entrar nessa máquina hollywoodiana de continuações infinitas e tal. Fomos enganados! Assim, se você, ouvinte, você ouça o nosso episódio do qual falamos, porque eu tenho uma visão, eu acho que... Eu sei, você tem diferente, eu sei. Não, é porque a nossa... O Gordillo estava lá, inclusive. A nossa crítica, ela começa, não precisava. Mas já que está aqui, vamos olhar para esse filme. Né? Sim. Então, essa é a grande realidade. Eu acho que no fim das contas... Ouçam esse episódio. Sim. Ouçam esse episódio. Mas acho que no fim das contas, ele faz um retorno, né? Faz uma manobra ali irregular e a parada vai por um caminho que
pode ter algo que a gente vai entender no futuro interessante. Não sei também. O pessoal tem que ouvir lá o debate. Aqui eu não tava nem entrando necessariamente do mérito do filme em si. Eu acho ruim. Acho um filme ruim, é uma ideia ruim, a coisa forçada e tal. E dá pra ver... Afonso, sendo você, eu preciso perguntar, tá? Desculpa, não é um... Sim. Não tô duvidando, mas você viu o filme? Infelizmente. Tu viu, caralho? Puta merda aí. Eu achei que ia rolar ou não. Pra poder estudar o bagulho, pra ver o que acontece e tal. Bater uma salva de palma aqui pro profissional. Mas também tu não vai achar também que, não é sempre que tu vê as paradas que tu critica. Não, de forma alguma. Deixou claro. Não perco tempo. Mas esse eu falei, cara, eu fiquei triste pelo Todd Phillips, assim, sabe? Pelo artista, não pelo homem com o bolso cheio de dinheiro. Isso aí, que dinheiro não... Bobeira ficar pensando só em dinheiro. Não, só em dinheiro também. É foda, é bobeira. Mas nesse caso eu falei, caramba, tá aí um cara que abriu mão dessa visão que ele tinha, sabe? Por exemplo, eu respeito muito mais, eu falei aqui do Nolan, né? O Nolan fez lá Batman 1, 2, que eu acho sensacionais. O Batman 3 eu acho uma merda, acho bem ruim, aquele do bem. Aí o cara faz a Origem... A das Terras ressurge, né? O ressurge. Aí a Origem, bacana pra caralho, ele escreveu com o irmão, uma parada original pra caralho. Aí foi lá, fez Tenet. Eu achei Tenet ruim, achei um filme ruim, confuso, desnecessariamente prolixo e tal. Mas, cara... Não, mas o Tenet ele tem um salto, porque antes do Tenet você ainda tem o Interestelar de 2014, né? Tem, perfeito. Que é um filmaço. Filmaço. Mas o meu ponto é o seguinte, não tem problema eu não gostar, ou qualquer pessoa aí que não curtiu tanto, vamos dizer, o Tenet, porque eu respeito pra caralho o cara fazer uma parada biruta, entendeu? Ele falou, meu irmão, tem um filme doidaço, que as paradas do tempo não funciona nesse pequeno pocket aqui, o bagulho tá ao contrário. Tudo bem eu não gostar, mas o cara fez um bagulho diferente, meu irmão. Ele não fez Interestelar 2, O Retorno, sacou? O Resgate. O Resgate, de Matthew McConaughey. Ele volta no tempo pra salvar o filho. Um Coppola que tá aqui no Brasil, né? Uma das coisas que motivou o Coppola tá aqui vendendo o Megalópolis, né? É um cara que tem obras geniais, mas ao mesmo tempo, como faz muita coisa, erra e tá em vibe diferente. O artista vai mudando de vibe, de ideia, de maturidade, e às vezes ele entrega. Ridley Scott é outro. Por isso que esses grandes diretores também podem se dar a mão no volume de bombas que entregaram, entendeu? E é justo. Mas o Gordinho, não acha que tem também uma questão de carreira onde o cara sempre se desafiou? O exemplo do Christopher Nolan que a gente tava falando. Cara, ele vem de Amnésia, Insônia, né? Que são filmes... Amnésia, filmes estranhos, fora da caixa. É diferentaço. Mas o Coppola também entregou os filmes merda, porque aí não era coisa de carreira, mas não é porque ele se desafiou. É porque ele ficou devendo dinheiro, né? É porque ele né? Teve outros problemas. Por exemplo, mas veja bem, quando um grande diretor às vezes faz um produto sob contrato, que é Drácula de Bram Stoker, Bram Stoker é pra pagar dívida. É pra pagar dívida. Caraca, e talvez... sério? Ele fez aí, depois fez o filme do Robin Williams, tudo nesse entorno de 3, 4 anos. Voltou ao Chefão pra fazer em 90, o Chefão 3, ele estava arruinado. Então, quando cutucaram ele, você vai fazer um Poderoso Chefão 3? Não me faz isso, cara. Não vou mexer na minha obra magna. Então será que o Coringa foi isso? Será que o Coringa, o Todd Phillips tava devendo pra agiota? Aí o cara acabou de ser aceitando? Né? Não sei, Didi. Olha, vamos ver se ele vai de novo ficar arruinado aí financeiramente com o Megalópolis, né? Por isso que a gente tem a pergunta, Solano, sai o 4º livro quando? Depende do agiota, né? Depende do agiota, cara.